Opa, e aí pessoal. Então, hoje a gente vai ver aqui como a gente faz o mapeamento de Man-to-One, tanto unidirecional quanto bidirecional. Primeiro, eu já tenho um projeto aqui que eu estou desenvolvendo, projeto pessoal, tá? Nesse caso aqui a gente já está com algumas migrações feitas aqui no banco de dados. Eu tenho uma migração da criação de uma tabela de profile aqui. Esse profile ele tem umas propriedades básicas aqui, ID, um identifier, que aqui seria o CPF no caso, first name, last name, gender, se ela está ativa ou não, se esse perfil está ativo aqui, isso aqui mais para frente vai ser usado. E tem aqui duas propriedades de auditoria, tá? Isso aqui não é importante em questão do relacionamento. Aqui a gente também tem uma tabela de endereços, porque esse perfil tem endereços atrelados ao perfil. Eu desenvolvi isso aqui de uma maneira que eu posso ter uma lista de endereços então para uma pessoa, certo? Aqui a gente tem na nossa tabela de endereços um ID de novo, necessário. A gente tem aqui o Profile ID, que é o campo que vai estar fazendo esse relacionamento aí, tanto no banco de dados quanto no nosso Java, e a gente vai acabar olhando para esse Profile ID, tá? Aí tem as outras propriedades básicas, também tem as propriedades de auditoria aqui. E tem aqui, deixando explícito que o nosso Profile ID faz uma referência lá na tabela Profile ao campo ID, tá? Dessa forma aqui a gente faz o mapeamento no banco de dados. Não tem mistério nenhum aqui em como é feito esse mapeamento aqui via SQL. Aqui a gente tem o nosso Java, tá? Então aqui sobre como essas coisas aqui são mapeadas no Java. Então abrindo aqui a nossa entidade address. Aqui a gente está estendendo então sempre o base entity, que aqui tem as propriedades de auditoria e o ID, porque senão a gente acaba tendo que reproduzir esse código aqui em diversas partes da aplicação. Então a gente deixa numa base entity, que é uma propriedade abstrata aqui com um mapped superclass, e a gente não precisa mais escrever esse cara aqui nas entidades, tá? Aqui a gente está mapeando o Many-to-One. Por quê? Many-to-One porque a gente tem muitos endereços para um perfil. A primeira parte aqui do arroba sempre quer expressar a entidade que a gente está trabalhando em cima, e a segunda propriedade que é expressar a propriedade que a gente está definindo a anotação, ou seja, many é o this, é esta classe aqui, e o one é a classe que a gente está anotando. Então, muitos endereços para um perfil. Eu já fiz alguns cadastros aqui, tá? Então deixa eu abrir o Postman. Abrindo o Postman aqui, eu já tinha feito a pesquisa, mas no caso a gente vai buscar por endereços de um perfil, tá? Opa, tem que iniciar o servidor aqui. Certo, com o servidor iniciado aqui eu vou fazer um request aqui para o nosso address controller. Eu vou fazer a pesquisa de endereços de um perfil, tá? Nesse caso é esse... deixa eu até alterar aqui para public. Show. Aqui a gente vai fazer esse request que é o buscar todos os endereços de um perfil. Isso aqui é feito da seguinte forma no Java: a gente busca o perfil para ver se ele existe, porque aqui já tem tratamentos para caso o perfil não exista, né? A gente não pode buscar os endereços de um perfil que não existe. E a partir deste perfil aqui que a gente recuperou do banco de dados, a gente busca lá no endereço por todos os endereços com aquele perfil. Eu tenho um perfil cadastrado nesse endereço aqui no caso, e aqui a gente já pode ver que a gente tem alguns problemas para lidar antes mesmo de fazer o mapeamento bidirecional, tá? O primeiro problema é que não faz sentido a gente retornar o endereço dentro do perfil, tá? Como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso vindo aqui no nosso address, porque ele tem um perfil aqui, tá?
mas a gente acaba consultando o próprio perfil e retornando ele do banco de dados. Isso não é um problema, porque até a gente já tinha feito a consulta e o Hibernate tem um certo cache ali por padrão. Então a gente tinha acabado de fazer a consulta por perfil e a gente acabou buscando todos os endereços daquele perfil. E ele retornou também o perfil no endereço. Então a gente não quer retornar o perfil no endereço, então a gente vem aqui e bota um JSON e ignore. Nesse caso aqui, agora a gente vai ter só as propriedades do endereço, sem mais o perfil, porque ele está ignorando o perfil na hora de montar o JSON, certo? Esse é o primeiro problema que a gente resolve. Agora a gente também tem que pensar em como fazer o mapeamento bidirecional, porque no momento a gente tem o endereço que tem uma relação com o perfil, mas o nosso perfil não tem nada aqui sobre endereço. E como a gente pode fazer, por exemplo, pra quando a gente buscar um perfil aqui, que ele nos retorne todos os endereços desse perfil já, sem fazer nenhum outro tipo de alteração. Aqui a gente precisa então, na nossa entidade, mapear os endereços. E como a gente vai fazer isso? A gente vai definir uma lista, porque um perfil pode ter vários endereços. Então, antes de mais nada, a gente vai dar um private list address. Aqui, vamos chamar essa propriedade de addresses, certo? Feito isso, a gente já pode pensar no mapeamento. Como eu citei antes, a gente sempre trabalha primeiro isso, depois isso, aqui no nosso arroba, quando a gente está pensando na anotação que usar. Então, one, porque um perfil tem muitos endereços, então one, too many. Dessa forma aqui a gente consegue mapear esse cara aqui tranquilamente. Aqui a gente vai ter que usar uma propriedade para indicar onde que é o feito mapeamento desse one to many. Então essa propriedade a gente usa aqui o mapped by. Esse mapped by aqui serve para a gente dizer para o Java onde que é feito o relacionamento, por quem é feito o relacionamento, mas por quem é feito o relacionamento aonde? Ele é feito lá em address. E qual é a propriedade aqui em address? O nome, tem que ser o nome da propriedade, no caso, o nome da propriedade é postal code, city, street. Qual o nome da propriedade aqui na nossa entidade que define onde está sendo feito o mapeamento join column, no caso? O nome da propriedade é profile. Então aqui a gente vai dizer que ele é mapeado por profile lá em address, certo? E aqui a gente também define, isso aqui não é necessário, mas aqui a gente vai definir um cascade para toda vez que for feita a atualização de um perfil, que esse cara seja atualizado lá em addresses. Mas como a gente trabalha só em cima de ID, isso não vai acontecer, mas boa prática aqui a gente vai botar esse cara aqui, então é cascade type persist, cascade type merge, cascade type refresh. Ou seja, atualizações aqui no banco de dados e persistência, a gente vai sempre atualizar todos os addresses com a referência aqui do perfil. Feito isso, já vai estar funcionando aqui esse request. A gente vai ter um problema, ele vai ter um erro, mas não vai afetar o retorno aqui, tá? Pode ver que aqui a gente já recebeu todos os endereços desse perfil, mas a gente teve um erro, tá? O erro aconteceu por quê? Por causa do Lombok. Eu não sei se já acabei explicando aí que o Lombok acaba gerando getters e setters, hashcode, equals e o toString para nós. Ele reduz aí o código repetitivo que a gente tem que digitar. Mas isso aconteceu porque aqui na nossa propriedade endereço a gente tem um mapeamento para perfil e na propriedade perfil a gente tem um mapeamento para endereço. Isso acaba aqui. Ele vai buscando os endereços e buscando perfil, buscando endereço, buscando perfil, porque a gente tem um dentro do outro aqui. Isso a gente resolveu no JSON, porque a gente botou um JSON ignore, mas se eu tirar essa propriedade aqui, do JSON ignore, pode ver que a gente vai ter o mesmo problema no retorno. Ó, ele vai acabar buscando um dentro do outro, um dentro do outro, um dentro do outro, até que a gente tenha um Stack Overflow error. Tá?
Ó, a gente está todo zoado aqui. Ó, tem um endereço dentro de um perfil dentro do endereço, e assim ele vai fazendo uma flecha aqui bizarra. A gente resolve isso simplesmente dizendo que a gente não quer botar essa propriedade aqui no JSON. Só que isso acontece também com o toString que o Lombok gera, porque a gente acaba buscando o endereço de dentro do perfil, o perfil de dentro do endereço, e assim vai. Então a gente tem que botar aqui um toString.exclude aqui, para a gente excluir esse cara aqui do toString. Dessa forma a gente consegue fazer o mesmo request aqui. Eu acho que ele ainda está bugado, tentando retornar tudo. Esse cara está completamente zoado aqui. Ó, e aqui no final que veio o nosso stack trace dizendo que está com pau. Tá? Então aqui a gente vai ter que fazer novamente a chamada. E aí a gente resolveu todos os problemas aqui. Tanto no nosso toString, que foi aqui onde é feito o login do Profile Controller, ó. A gente tem um toString aqui. E também do retorno do JSON. E é só isso que você precisa saber, não tem nenhum mistério. É um pouco confuso você pensar a primeira vez aqui em map de by, mas é uma coisa que vem com o tempo, então sugiro aí que você treine, faça uns projetinhos aí, sofra um pouquinho para fixar bem o conteúdo.